E aí, gente, bem-vindos a mais um vídeo, mais uma leitura e talvez mais um trauma. Hoje eu vim falar pra vocês sobre o livro que eu li, mas antes eu acho que eu vou ter que ser honesto com vocês. É a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. A primeira vez só ficou minha testa, né, outdoor na tela, eu acho que ninguém quer ficar olhando pra minha testa. O segundo vídeo, minha voz ficou desincronizada com o áudio, não sei porquê. Eu tava tentando usar um celular que a qualidade é muito melhor, pra imagem ficar melhor, mas deu muito problema. Então voltamos à simplicidade, né? E agora é a terceira tentativa, vamos ver se dá certo. Eu vou tentar falar coisas que eu não falei nos outros vídeos pra deixar mais dinâmico. E vambora, né? Bora lá. Bom, eu quero falar sobre uma leitura que me marcou muito. Talvez seja a primeira leitura inédita desse ano minha, eu não lembro, mas eu acho que provavelmente é. Gente, esse livro me marcou demais. Eu tô falando do livro Eu, Ela e Ele, do Diego Nascimento. Tem muita coisa pra falar desse livro, enfim, muita coisa mesmo. Primeira coisa que eu queria falar é dar um contexto da história desse livro, né? Basicamente, o livro ele é contado por três personagens, né? Pela visão dos três personagens, pela narração desses três personagens, que são Victor, Emma e Adam. O que tem em comum esses personagens, como eles são inseridos na mesma cena, funciona da seguinte forma. Os três, eles trabalham ali na área da saúde. Por um acaso, por um destino, por uma oportunidade de trabalho, o Victor vai trabalhar no mesmo hospital que o Adam trabalha. E aí eles vão trabalhar junto em certos projetos daí da saúde. E aí eles acabam começando a sentir alguma coisa um pelo outro. Só que aí existe uma grande questão. Onde tá a Emma em tudo isso? Emma é a noiva do Victor. Eles estão prestes a casar, né? Já compraram um apartamento, já tem uma história muito grande. Eles moram juntos com os pais do Victor, porque a Emma tem toda uma questão ali com a família dela, com o pai dela. Ele a ama, mas de repente ele começa a sentir ali um sentimento por Adam. Mas Adam não é um homem gay assumido, porque ele também carrega traumas da família dele, ele acha que ser assumido pode destruir a carreira dele, que ele não vai ser mais respeitado. Então a gente tá falando de diversos cenários onde existem questões a ser resolvidas, né? E esse livro vai falar muito pra gente sobre a descoberta da sexualidade, sobre o poliamor, sobre dependência emocional e dependência química. Eu já vou deixar aqui um adendo pra vocês, é um livro que tem muito gatilho, se você for ler, leia com cautela, entenda seus limites também. Acho que às vezes a gente tem que entender até onde a gente pode ir. E se você perceber que tá te incomodando num lugar diferente, num lugar muito forte, procure ajuda. Eu acho que provavelmente a sua cidade vai ter um CAPS, onde vai ter profissionais para poder te ajudar nesse processo. Ou até mesmo se você tá passando por um momento na sua vida onde você tá sentindo que você tá liberando o limite, em que você não tá conseguindo ver as coisas muito claras, em que as coisas estão muito perdidas dentro da sua cabeça. A gente tem o Centro de Valorização da Vida, que é 24 horas, vão ter pessoas ali para poder conversar com vocês, para poder, enfim, ajudar vocês a passar por esses momentos de aflito extremo. Eu vou estar deixando até um número aqui para vocês. Não se esqueçam, pedir ajuda não é sinal de fraqueza, sim sinal de força, perseverança, coragem para lutar contra muitas coisas que às vezes são impostas na gente e a gente nem percebe. Isso acaba levando a gente a, enfim, situações extremas. Bom, voltando a falar do livro, tem uma coisa muito interessante nesse livro que é essa questão da descoberta da sexualidade de Victor, só que Victor é uma pessoa muito intensa e Victor carrega alguns traumas também. E aqui vai um adendo sobre Victor. Uma das formações do Victor é que ele é um psicólogo, ele fez psicologia. E aí também me faz fazer uma reflexão. Mesmo os psicólogos, pode ser qualquer pessoa, pode ser a pessoa mais instruída mentalmente falando, é impossível em certos momentos de intensidade a gente conseguir usar o lado racional mais do que o emocional. O emocional tá aí, ele vai afetar a gente de diversas maneiras na nossa vida, seja de uma amizade, seja de um amor, seja do que for. O emocional vai ter momentos que ele vai tomar a frente, é por isso que a gente precisa manter a nossa mente, a nossa cabeça mais equilibrada possível para ter um equilíbrio saudável, o que não acontece nesse livro. Porque a gente vê Victor que tá disposto a destruir toda a vida dele para tentar viver algo, mas ao mesmo tempo ele não quer perder o amor dele, ele não quer perder a história com a Emma, ele não quer perder o futuro com a Emma. E aí a gente tem a Emma, que é emocionalmente muito ligada a Victor. A Emma, ela é uma pessoa que ela tá disposta a deixar os sentimentos dela de lado, a deixar o valor dela de lado para poder fazer Victor feliz. Até o momento que ela percebe que provavelmente ela tá destruindo a vida dela por alguém que talvez não esteja percebendo que isso tá realmente acontecendo na vida dela. E a gente tem a Adam. Adam é uma pessoa que eu me identifico muito, que é uma pessoa que cresceu ali com seus traumas e ele, enfim, parece que ele tem um ódio dele, ou parece que ele tenta se colocar no lugar de vilão como
se ele fosse uma pessoa ruim, como se a única coisa que ele fosse fazer é magoar as pessoas. Isso vem falando pessoalmente, assim, da minha história, que eu me relaciono muito com isso, é que vem de um lugar de defesa, de não querer que as pessoas se aproximem e de não querer que as pessoas te magoem como você foi magoado no passado, por histórias que aconteceu no passado. Então Adam tem essa, enfim, ele tem essa tranca, esse escudo que na verdade se transforma num ataque quando se trata de lidar com outras pessoas, né? Eu tenho umas anotações aqui que é pra eu não me perder, porque senão eu vou ficar aqui ó, falando e ninguém vai ver esse vídeo. Então, o livro vai retratar o quê? O livro vai retratar essa descoberta do amor, essa descoberta da bissexualidade do Victor, ao mesmo tempo em que Emma e Adam estão lidando com as questões deles, com a vida deles e com o futuro deles, e como tudo isso se entrelaça, como todas essas pessoas acabam interligadas ali no que seria um poliamor, mas não é. E é uma coisa muito interessante, eu acho que no primeiro parágrafo desse livro, acredito que até Victor fala isso, ele deixa claro que isso não é uma história de amor. Realmente, gente, isso não é uma história de amor, mas de certa forma não é uma história de amor romântico, mas sim uma história de amor próprio, onde as pessoas, os personagens ali, eles vão ter que aprender a lidar com a vida deles e encarar que é o momento pra, enfim, eles entenderem quem eles são, principalmente, nossa, escureceu muito do nada. E principalmente eles vão ter que descobrir a entender o limite deles, a entender até onde eles podem ir, até o momento em que eles conseguem se doar para outra pessoa e se doar para si mesmo. Uma das coisas que me fizeram muito apaixonar por esse livro, que talvez seja o que tornou esse livro pra mim, vou mostrar ele de novo aqui pra vocês, o que se tornou esse livro pra mim um dos melhores livros que eu já li brasileiro sobre o tema LGBTQIAPN+, é literalmente o fato de que essa história é guiada por músicas. Então, cada capítulo aqui vai ter uma música, aqui ó, por exemplo aqui ó, o capítulo de Emma, no caso a música que é Think of You da Katy Perry. E essas músicas, primeiro, elas passam o sentimento perfeito do que o capítulo vai trazer. Segundo, ele incorpora, o autor Diego Nascimento, ele incorpora as letras dentro da história, dentro do capítulo. E aí você fica assim. Só pessoas inteligentes entenderiam, e eu entendi. Quando você percebe essa mistura ali com a música entre os capítulos, tem... A minha melhor citação é uma citação de uma música do João, que ele coloca ali no meio do capítulo, e eu acho perfeita. E, enfim, esse livro aqui, musicalmente falando, a curadoria é perfeita. Quando eu descobri que tinha músicas do Evanescence aqui, pra quem não sabe, Evanescence é uma banda de rock melódico, um rock meio gótico. Inclusive, eu fiz um vídeo comparando algumas cenas do filme Por Fins, Pobres Criaturas, aos clipes do Evanescence. Eu vou deixar o link aqui, provavelmente vai ter algum card. Vai lá conferir, que é um vídeo muito bom que eu fiz, que eu fiquei muito feliz de fazer esse vídeo, eu gostei muito do filme. Então, se você quiser ouvir mais um pouco o que eu tenho pra dizer aqui no meu canal, fica por aí, já se inscreve, curte, compartilha, me ajuda aqui a fazer esse momento acontecer, esse projeto acontecer. E se você ficou até aqui, muito obrigado. Chega de enrolação, vamos continuar falando mais um pouquinho sobre o livro. Outra coisa que eu queria muito falar pra vocês e que me marcou muito é que no final desse livro existe uma playlist com as músicas do livro. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui. Existe uma playlist. E aí eu fui ouvir todas essas músicas depois de ter lido o livro e realmente você sente tudo que você sentiu quando você estava lendo. É como se você fosse reviver toda a história que o autor conta, só que pelas melodias das músicas, pelas letras das músicas e pelos sentimentos que esses autores aqui passam. Então, Diego, parabéns pela curadoria dessas músicas. Foi assim, nossa, esse livro me embalou demais em tudo, assim. Eu li ele em 2 dias, porque eu fui dormir e eu precisava saber se ia dar tudo certo, se ia dar tudo errado. E aí, como ele continuou dando tudo errado, esse é um livro que você vai entender que ele não vai ficar passando a mão na sua cabeça pelas questões da vida, ele vai ser claro com a vida. E existe até um outro livro que eu li que tem essa pegada musical também, que é esse livro aqui. Esse livro aqui que se chama Algum Lugar nas Estrelas. Esse livro aqui, ele veio com um cardzinho redondo que tem cantores, se eu não me engano, eu não lembro exatamente, pra você escutar no momento que você tá lendo. Eu perdi o card, então não tem como mostrar pra vocês, mas eu vou ver se eu pego uma imagem na internet e coloco aqui. Só que a diferença é que esse livro aqui, ele trouxe músicas que são muito próximas de nós, músicas inclusive muito recentes aí, foram lançadas recentemente, músicas muito boas, músicas aí, provavelmente quem é da comunidade LGBT, de qualquer grupo que seja, seja do roqueiro, seja do pop, seja do indie,
vai se apaixonar muito por todas as músicas que tá aqui. Outra coisa que eu queria dizer até sobre o autor, é que em algum lugar eu vi alguma fala, alguma coisa mais ou menos sobre ele dizendo como é importante a gente aprender a englobar as pessoas na sigla, né? Pra que a sigla cresça cada vez mais e pra que as pessoas sintam-se cada vez mais amadas e mais próximas da comunidade LGBTQIAPN+. Isso é muito legal. Inclusive, eu acho que a gente pode fazer aqui um adendo a como, esse sendo um livro sobre bissexualidade, como as pessoas são preconceituosas até dentro da comunidade. Quantas vezes você já não ouviu falas do tipo: ah, essa pessoa tem que se decidir, eu gosto de homem, eu gosto de mulher, ou é hétero ou é gay, não sei o quê. E infelizmente, muitas vezes essas falas vêm de dentro da nossa própria comunidade. E eu acho importante que todo mundo leia esse livro, porque esse livro vai passar um pouco desse sentimento que essas pessoas se sentem, sabe? Como elas se sentem presas a uma ideia, a uma decisão. E é muito importante que a gente leia para que a gente não cometa esse erro, para a gente não cometa essas mini agressões com falas diárias, tanto dentro quanto fora da nossa comunidade. E uma coisa que eu queria fazer também era ler um pequeno trechinho de um dos últimos capítulos do livro. É um capítulo, inclusive, que Adam tá falando. Eu não sei se eu já falei, mas cada capítulo ele é dito por um dos personagens. Então é sempre Victor, Adam, Emma, Victor, Emma, Adam. É sempre ali, ele é guiado pela visão de cada um dos acontecimentos. Você consegue perceber que esse livro foi muito bem escrito, que mesmo se o nome dos personagens não tivesse no capítulo, você ia saber quem estava falando ali, porque a personalidade deles são muito bem definidas, o núcleo deles são muito bem definidos. Mesmo que não seja talvez o livro mais complexo da sua vida, o livro que com a escrita mais assim, uau, que você vai ver em toda a sua vida, com certeza vai ser um livro que vai te trazer reflexões que vão ser muito importantes para toda a sua vida. E é por isso que eu tô indicando tanto esse livro aqui hoje, por isso que eu tô batendo na tecla, leiam esse livro. Antes de eu ler esse capítulo pra vocês, eu vou falar que eu comprei ele na Amazon, eu paguei R$18. Se eu não me engano, agora tá em torno de R$31. Eu peguei uma promoção assim, relâmpaga desses sites que tem no X, no Twitter, sabe, esses de promoção de livros. Então, sempre fiquem de olho porque acaba caindo muito o preço desses livros de repente e aí você consegue comprar. Gente, desculpa pelo barulho, mas é assim, é só eu começar a gravar, as obras aqui do lado começam. Ficou o dia inteiro. Sério, eu comecei a gravar perto da hora do almoço agora, eu acho que é meio-dia e pouco, pra ter certeza que não ia ter barulho, porque não teve o dia inteiro. E eles começam a obra agora. Eu vou ter que esperar, não adianta. Bom, como eu falei pra vocês, então, eu vou ler esse capítulo que eu falei, que eu acho que vai dar uma reflexão legal pra vocês e vai fazer com que vocês também queiram aí ler esse livro, acredito eu. Bom, vou ler aqui o trecho pra vocês. Eu acho que é um trecho muito importante, ele é de um capítulo do Adam, né, perto do final da resolução da história, e eu acho que vai ser muito legal. Eu não vou dar spoiler sobre o livro, porque eu acho que realmente vai ser uma experiência pessoal de cada pessoa. Cada pessoa vai ter ali seus gatilhos, vai ter ali suas reflexões, então eu não quero dar a minha pra vocês, porque eu quero ouvir vocês dizendo também o que vocês sentiram, o que vocês aprenderam. Se vocês já leram ou vão ler esse livro, comenta aqui, fala pra mim o que vocês acharam da escrita, das histórias e principalmente as reflexões que vocês tiveram, porque eu acho importante também a gente ouvir aí a visão que cada um tem de assuntos, pra gente também não ficar preso só a uma linha de raciocínio, né? Como fazer alguém decolar e voar se não acordamos e sacudirmos essa nação preconceituosa, machista, racista e homofóbica? Vamos comer a poeira do mundo, querendo saber o porquê de nos tornarmos escravos da sujeira condicionada diariamente em nossa mente. Por que nós preferiríamos nos colocar no inferno a dormir sozinho à noite? Por que seguimos líderes que nunca lideram? Por que é preciso uma catástrofe para começar uma revolução? Se somos tão livres, diga-me por quê? Eu acho que o que a gente pode tirar isso é aquela famosa questão. Por que a gente sempre espera as coisas chegarem a um extremo pra gente poder falar sobre? Por que a gente espera guerras e, enfim, grandes revoluções pra gente poder olhar pra outras pessoas, pra gente poder olhar o que tá acontecendo? E também muito sobre como a gente é condicionado a uma visão de mundo, a uma forma de viver, que a gente esquece que existem outras, que a gente esquece que existem outras realidades além da nossa, né? A gente vê esse exemplo muito dentro de igrejas, dentro de doutrinas, onde a pessoa vai se descobrir ali depois de anos, porque na cabeça dela isso não era uma possibilidade. Na cabeça dela, olhar para si e entender si mesmo antes de entender o que o mundo espera de você não é uma possibilidade. Então, eu acho importante também que a gente tenha essa ciência de que para algumas pessoas o processo vai ser mais difícil, mais demorado e o que a gente precisa fazer é acolher todo mundo e fazer com que eles se sintam seguros para poder ter as suas lutas internas.
porque muito maior que lutar externamente contra o mundo é você lutar internamente contra você mesmo, né? Eu acho muito importante e esse livro vai refletir muito sobre isso. Então, por favor, se vocês tiverem a oportunidade de ler, eu aconselho muito vocês a ler e ter suas reflexões sobre esse livro também. Se você ficou até aqui, mais uma vez, se inscreva, deixa seu like, curte, compartilha, comenta. É muito legal poder estar compartilhando com vocês algumas das minhas reflexões. E também é muito assustador sabendo que eu tô enfim, me expondo dessa forma na internet, que é totalmente o que eu não faria e não faço no meu dia a dia, né? Eu sou o tipo de pessoa que sentava na última fileira, a última pessoa que gosta de entrar e sair dos lugares sem ser visto. Então tá sendo uma experiência e tanto também de autoconhecimento fazendo esses vídeos. Então fica por aqui, se inscreve aqui, ter muitos outros vídeos legais, tem muitos vídeos muito importantes que eu tô, enfim, me preparando pra fazer. Eu acho que vai ser também legal e vai agregar muito a todos esses assuntos que estão sendo tratados aqui no canal. Muito obrigada por ficar até aqui, boa leitura pra vocês e até mais.